Olá, bom dia a todos. Nós iremos agora apresentar o trabalho de técnica operatória e cirurgia experimental da UFSC. É o trabalho que nós escolhemos, o artigo, Cryoablation or Drug Therapy for Initial Treatment of Atrial Fibrillation, que foi publicado na revista New England Journal of Medicine. Os acadêmicos que compuseram esse trabalho são Eduardo Gregório dos Santos Lima, o Iago Queiroz Silva, eu, Leonardo Busanello Mata Alves e Leonardo Bucho Justino. Fibrilação atrial é a arritmia mais comumente vista na população, sendo que, além dos tratamentos anticoagulantes visando a diminuição da formação de trombos, o tratamento antiarrítmico almeja não só o estabelecimento do ritmo sinusal, como também diminuir as complicações, os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, possibilitando que possam praticar atividades físicas normalmente. O tratamento inicial atual, indicado pelos guidelines, é o farmacológico, com o uso de antiarrítmicos que garantam o ritmo sinusal. Só que este estudo tem como objetivo testar se as novas técnicas de ablação, a crioablação, possuem melhores benefícios para os pacientes. Então, em síntese, o estudo busca determinar qual é o tratamento ideal para aquele paciente que acabou de receber seu diagnóstico de fibrilação atrial sintomática, se ele deve iniciar drogas antiarrítmicas com menor eficácia ou realizar o procedimento de crioablação, sendo este evidentemente invasivo. Essa decisão deve englobar diversos aspectos individuais do paciente, como idade e comorbidades. Então, para se determinar se de fato a crioablação é a estratégia mais eficiente no manejo de fibrilação atrial sintomática, foi realizado um ensaio clínico prospectivo randomizado multicêntrico aberto e com desfechos mascarados, no qual foi aplicada a técnica de Early Aggressive Invasive Intervention for Atrial Fibrillation, que, traduzindo, é a intervenção precoce, agressiva e invasiva para a fibrilação atrial. E como estratégia de verificação do ritmo dos pacientes, tanto os que fizeram parte do grupo da ablação quanto os que receberam os antiarrítmicos, foram implantados monitores cardíacos, os quais emitem relatórios acerca do tipo de ritmo, além de terem sido recolhidas informações acerca de sintomas dos pacientes ao longo de um ano, sendo que os detalhes desse processo serão melhores elucidados na parte dos métodos. Agora, com relação aos conflitos de interesse, a pesquisa foi financiada pela Cardiac Arrhythmia Network of Canada, e os autores citaram estes outros financiamentos de empresas privadas, os quais foram devidamente citados. A coleta e o monitoramento dos dados, tal como a análise primária das informações obtidas, foram realizados pelo Cardiovascular Research Method Center, da Universidade de Ottawa. A randomização do estudo foi realizada em uma razão de 1:1 através de um programa online, enquadrando os pacientes elegíveis em grupos tendo as drogas antiarrítmicas ou a crioablação por catéter como primeira linha de tratamento. Quanto à elegibilidade dos pacientes, tem-se que os critérios de inclusão consistiram em participantes de idade igual ou maior a 18 anos na vigência da randomização, na presença de fibrilação atrial não permanente documentada ao menos uma vez em eletrocardiograma nos 24 meses prévios à randomização e na presença de fibrilação atrial sintomática. Já quanto aos critérios de exclusão, foram incluídos o uso regular de drogas antiarrítmicas de classe 1 ou 3, a ablação ou cirurgia prévia de átrio esquerdo, a fibrilação atrial por causa reversível, gestantes, uma baixa expectativa de vida, sendo essa menor que 1 ano, o não consentimento com os procedimentos e acompanhamento do estudo e comorbidades, tais como doenças valvulares cardíacas prévias, cardiopatias, doenças estruturais cardíacas e outras diversas descritas no apêndice do estudo. Após a randomização, todos os pacientes deveriam passar pela inserção de um monitor cardíaco implantável em até 24 horas após o início do tratamento, sendo esse monitor dotado de algoritmo capaz de detectar a fibrilação atrial, quantificar a frequência e a duração dos episódios. Os pacientes destinados à terapia com drogas antiarrítmicas iniciariam o tratamento em até 1 semana após a randomização, sendo esse composto pela administração diária de drogas determinadas pelas diretrizes médicas locais. Quanto ao grupo destinado à crioablação por catéter, tal procedimento deve ser realizado em não mais do que 2 meses após a randomização. O acompanhamento dos pacientes no estudo foi feito pelo período de 1 ano após o início dos tratamentos, sendo esse composto por ligações telefônicas a cada 7 dias, consultas em 3, 6 e 12 meses e por transmissões automáticas do ritmo cardíaco obtido pelo monitor implantado. Também foram contadas aos 6 e 12 meses mensurações acerca da qualidade de vida dos pacientes, incluindo como parâmetros para tal análise o Atrial Fibrillation Effect on Quality of Life e o EQ5D. O desfecho primário do estudo consistiu na primeira recorrência de qualquer ataque à arritmia atrial durante 30 segundos ou mais no período de 91 a 365 dias após a iniciação da terapia,
com drogas antiarrítmicas ou pela crioablação por catéter. A ocorrência de repetição do procedimento de ablação também foi considerado como um desfecho primário. Já o desfecho secundário foi a primeira recorrência de taquiarritmia atrial sintomática no período de 91 a 365 dias após esse tratamento, o burden de arritmia, que consiste na porcentagem de tempo em arritmia, o sucesso de múltiplos procedimentos de ablação, alterações na qualidade de vida do paciente, necessidade de visita à emergência ou hospitalização por mais de 24 horas e, por fim, vigência de eventos adversos, tais como a morte ou a desabilidade funcional. Para o cálculo do tamanho da amostra, foi assumida uma taxa de sobrevivência livre de recorrência em um ano de 70% para o grupo destinado à crioablação por catéter. Foi determinado um nível de significância bicaudal de 0,05, sendo estimado que 88 eventos independentes serão necessários para alcançar uma taxa de 90% de poder e, com isso, demonstrar 20% de redução da incidência do evento inicial. Também foi assumida uma perda de 15% dos participantes ao longo do estudo, sendo estimado que 298 pacientes, sendo 149 em cada grupo, seriam necessários para o ensaio. Por fim, a análise dos desfechos primários e secundários foram baseadas no princípio Intention to Treat e todas as análises estatísticas foram desenvolvidas com o uso do software SAS, na versão 9.4. Agora, referente aos resultados do estudo apresentado, 303 pacientes foram inscritos e randomizados e divididos em dois grupos, o da crioablação, composto por 154 pacientes, e o grupo que recebeu droga antiarrítmica, composto por 149 pacientes. Todos foram incluídos na análise estatística. O estudo também deu destaque a algumas características, como a idade dos pacientes, sendo que no grupo de ablação foi de 57,7 mais ou menos 12,3 anos, e no grupo antiarrítmico 59,5 mais ou menos 10,6 anos. E também a porcentagem de integrantes do sexo masculino, sendo que foi a maioria em ambos os grupos. Outras características importantes que o estudo analisou foi o diâmetro atrial esquerdo, em milímetros, o volume do átrio esquerdo e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. No grupo que recebeu a droga antiarrítmica, o medicamento mais prescrito foi a flecainida, com uma dose mediana de 200 mg por dia. E também, nesse grupo, 69,1% dos integrantes receberam apenas um remédio. Referente ao desfecho primário, que foi a taquiarritmia atrial em um ano, temos aqui que no grupo de crioablação, esse evento ocorreu em 42,9% dos integrantes e no grupo de antiarrítmico, 67,8%. No gráfico ao lado, podemos ver que o hazard ratio foi de 0,48, intervalo de confiança de 95% e o P foi sim significativo. Em relação aos desfechos secundários, o estudo deu destaque também à mudança na qualidade de vida dos pacientes, em 6 meses e em 12 meses. E temos aqui que em 12 meses, a melhoria da qualidade de vida foi maior no grupo de ablação se compararmos ao grupo que recebeu antiarrítmico. Também foi analisado os efeitos adversos dos procedimentos e alguns efeitos adversos graves, como taquicardia de QRS alargado ou evento proarrítmico, em que estiveram presentes em 2 integrantes do grupo que recebeu a droga antiarrítmica. Também houve a paralisia persistente do nervo frênico em 3 pacientes que sofreram a ablação. Não houve relato de nenhuma morte em ambos os grupos. Sendo a fibrilação atrial uma doença progressiva, intervenções precoces interrompem alterações fisiopatológicas e melhoram os resultados clínicos. Desse modo, controlar a arritmia nos estágios iniciais diminui o risco de consequências cardiovasculares, como o derrame. O tratamento inicial da fibrilação atrial paroxística e sintomática, por meio da crioablação via cateterismo, em vez do uso de fármacos antiarrítmicos, resultou na diminuição significativa da recorrência de arritmia. A detecção dessa melhora foi feita pelo uso de monitores de eventos implantáveis. Esse estudo se diferencia da maior parte que compara o uso da ablação com o uso de antiarrítmicos por introduzir a ablação como primeira forma de tratamento. Portanto, garante que o resultado obtido com a ablação não seja beneficiado com o uso prévio de medicamentos. Os poucos estudos que também analisaram a ablação
e uso de fármacos como primeira estratégia frequentemente não apresentaram diferenças significativas ou foram muito pequenos para serem conclusivos. Outro ponto negativo é a limitação pelo monitoramento intermitente do ritmo cardíaco, dado que impossibilita a análise de outros dados, além da presença ou não da recorrência de arritmia, como, por exemplo, a duração do maior episódio de fibrilação atrial e o número de episódios em determinado período, além da ocorrência de transposição do tratamento com medicamentos para a ablação, algo que impede uma detecção clara da diferença entre os dois grupos. Essas situações não estão presentes no ensaio em questão, já que foi adotado monitoramento contínuo e restrições de transposição de tratamento entre os grupos. Deve-se também considerar o aspecto da segurança no uso da ablação como tratamento inicial, dado que um procedimento invasivo geralmente apresenta mais riscos do que uma terapia medicamentosa. No ensaio, a incidência de eventos adversos foi similar em ambos os grupos. Não ocorreram mortes pelo procedimento ou complicações tromboembólicas. A complicação mais comum foi a paralisia autolimitada do nervo frênico. Entre as limitações do estudo em questão estão o uso de somente um método de ablação, de forma que os resultados clínicos podem não ser generalizados para o uso de outras tecnologias, além da impossibilidade de determinar os efeitos a longo prazo e o custo-benefício da ablação precoce, pelo fato de o período de acompanhamento ter sido limitado a 1 ano, bem como pelo monitor cardíaco ter sido implantado somente após o início do tratamento, a dificuldade de avaliar mudanças na gravidade da fibrilação atrial. Por último, não foram mantidos registros de triagem, portanto, não se pode analisar o tamanho da amostra de pacientes que originou os participantes. Em conclusão, o ensaio randomizado aponta para o uso da crioablação por cateterismo, quando comparado ao tratamento com fármacos antirrítmicos em pacientes que sofrem com fibrilação atrial paroxística sem tratamento prévio, resultou em diminuição significativa da taxa de recorrência de arritmia atrial. Tal resultado foi concluído graças ao monitoramento contínuo do ritmo cardíaco dos participantes. Essas são as referências do trabalho. E agora, quanto à análise crítica do artigo, começando pelo título, pode-se ressaltar que foi extremamente conciso, pois ele sintetiza a hipótese criada pelos autores e cita os grupos experimentais que serão abordados. Com relação ao resumo, ele expõe os principais aspectos do artigo de maneira objetiva. A introdução explica a motivação para o estudo de maneira sucinta, fazendo com que o leitor entre em contato com os pensamentos dos autores, facilitando, assim, o entendimento do trabalho. Quanto aos métodos, apesar de tratar de estudo aberto, se deu com o mascaramento dos desfechos através da utilização de Zale Probe. Associadamente, a randomização foi realizada através de um sistema computacional, evitando possíveis manipulações durante a distribuição dos grupos e determinando, com isso, um baixo risco para viés de seleção no estudo. A ausência de perdas no acompanhamento em ambos os grupos também determina um baixo risco para viés de atrito. Os desfechos foram detalhados objetivamente, facilitando o entendimento. Além disso, os critérios de inclusão e de exclusão foram bastante objetivos e específicos, delimitando bem os grupos-alvos do estudo. A terapia com antiarrítmicos não foi padronizada, deixando a escolha de tratamento a cargo das diretrizes médicas da localidade do participante e sugerindo um risco potencial para viés de procedimento. Além disso, foi utilizada apenas um tipo de tecnologia para a realização da ablação e, portanto, o estudo não é válido para outras tecnologias. A definição do acompanhamento foi bastante detalhada, sendo explicados todos os critérios que serão avaliados no estudo. Todavia, se deu em um curto espaço de tempo e, portanto, não foi possível determinar os efeitos cardiovasculares a longo prazo no estudo. Além disso, em diversos momentos, tem-se a presença de variáveis não completamente contextualizadas ao longo do texto, muito provavelmente devido ao limite de caracteres imposto pela revista na qual o artigo foi publicado. Quanto aos resultados do estudo, os gráficos e as tabelas possuíam uma boa explicação, de fácil entendimento, eles utilizaram uma linguagem objetiva e clara. Os desfechos primários e secundários, eles foram detalhados, lembrando que eles mostraram o intervalo de confiança e o P do estudo foi significativo.
E algo que poderia ser acrescentado no trabalho para deixar ainda mais completo seria as características étnicas dos pacientes. O artigo, por meio da discussão, deixa claros pontos fortes do ensaio, tais como o uso da ablação como método inicial, o uso de monitoramento contínuo e as restrições à transposição de tratamento. Além disso, analisa a segurança no uso da ablação precoce e admite a associação entre procedimentos invasivos e a existência de maiores riscos. Por fim, o artigo também explicita as limitações do estudo, as quais foram anteriormente citadas. Finalmente, com relação às referências, pode-se dizer que todas foram escritas no estilo Vancouver, obviamente. No entanto, existem algumas fontes bastante ultrapassadas, como da década de 90 e dos anos 2000. Entretanto, eles também apresentaram diversos artigos recentes de grande impacto e qualidade, os quais sobrepõem alguns outros que não se encaixam nesse grau de excelência, podendo, portanto, concluir-se que foram escolhidas boas referências. Muito obrigado pela atenção.